Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um multiplicador de tensão. Bom, antes de fazer o circuito, vamos entender a ideia do circuito, tá? Eu vou pegar aqui uma fonte de corrente alternada, vou colocar uma tensão baixa, porque logicamente eu vou montar esse circuito e eu não quero me arriscar a tomar um choque, né? Vou botar aqui 12 volts de pico. E eu vou colocar um capacitor aqui, sendo carregado por essa fonte, tá? Eu vou medir a diferença de potencial entre essa fonte e o capacitor, tá bom? Vou colocar aqui um resistor com uma resistência bem alta, 1 mega ohm, e vamos monitorar tudo isso aqui no gráfico, tá? Vamos ver aqui a tensão da alimentação em função do tempo, a tensão do capacitor em função do tempo e a tensão no resistor em função do tempo. Inicialmente a tensão aqui está zero, o capacitor está descarregado, então, consequentemente, a diferença de potencial no resistor é zero. Tá? Eu vou iniciar aqui a simulação, a tensão vai começar a subir e o capacitor vai começar a carregar. A tensão aqui vai subir até 12 volts, chegando a 12, o capacitor para de carregar, porque chegou no valor máximo, né? Mas ele também não vai descarregar, porque não tem nenhuma carga aqui ligada nos terminais dele. E ele não vai descarregar aqui para essa fonte, né, que ela tá caindo o potencial dela, porque tem um diodo aqui. Esse diodo vai bloquear a corrente, não vai deixar a corrente voltar. Então, observa que mesmo caindo aqui a tensão na fonte, a tensão no capacitor se mantém perto de 12 volts. Mas a gente aqui vai ter um potencial de 12 volts. E aqui o potencial está caindo. Ou seja, a gente vai ter uma diferença de potencial nesse resistor que vai aumentar, porque a gente vai manter 12 volts aqui e aqui vai cair até menos 12 volts. Com isso, olha o que vai acontecer quando chegar no pico negativo dessa onda. Chegou aqui a menos 12 volts e a diferença de potencial no resistor chegou próxima de 24 volts, porque tem 12 volts aqui e menos 12 aqui. Tá? Então, com isso, a gente já conseguiu aumentar a tensão usando um diodo e um capacitor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que aqui, entre esses dois polos, né, a fonte e esse polo aqui do capacitor, a gente vai ter uma diferença de potencial máxima de 24 volts. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outro capacitor aqui e um diodo. Com isso, quando essa tensão aumentar para 24 volts, esse capacitor aqui vai ser carregado, mas não vai ser carregado com 24 volts, porque a tensão aqui ela vai cair quando carregar esse capacitor. Vamos rodar de novo a simulação, mas agora vamos monitorar a tensão nesse capacitor aqui. Então, aqui esse gráfico da esquerda é a tensão da fonte, esse do meio é a tensão do capacitor de baixo e esse da direita é a tensão do capacitor de cima. Vamos começar. Carregou o capacitor aqui de baixo até 12 volts, a tensão começa a cair, começa a carregar o capacitor de cima. Só que agora a tensão no capacitor de baixo também cai, porque ele está perdendo carga para carregar esse capacitor de cima. Depois a tensão volta a subir na fonte e volta a carregar esse capacitor aqui de baixo. Depois, quando a tensão passa aqui pelo zero e volta a ser negativa aqui na fonte, esse capacitor aqui de cima aumenta mais ainda a tensão. E assim vai seguindo até que num tempo infinito a gente vai ter uma tensão constante aqui nesse capacitor de cima. Tá? Mas vamos aumentar mais ainda essa tensão. O que vai acontecer aqui agora? A gente vai pegar esse potencial aqui desse capacitor e vai carregar um outro capacitor que vai estar aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? A diferença de potencial entre os pontos B e A vai ser 24 volts, mas o potencial em A vai variar entre mais 12 volts e menos 12 volts. Então a gente vai ter um potencial máximo em B de 36 volts, isso numa situação ideal. E o potencial em C, ele é igual a 12 volts. Consequentemente, o capacitor C3
vai ser carregado com 24 volts. Então vamos lá, vamos agora monitorar também a tensão nesse outro capacitor. Vamos resetar aqui e vamos começar. Começou a carregar o primeiro capacitor. Agora começa a carregar o segundo capacitor. E agora começa a carregar o terceiro capacitor. Note que cada vez que um capacitor carrega a partir do outro, por exemplo, quando esse capacitor de cima carrega a partir desse capacitor de baixo, o capacitor de baixo perde carga, então a tensão nele diminui. Quando esse capacitor aqui carregar a partir desse capacitor aqui de cima, esse capacitor vai perder carga, então a tensão dele vai diminuir. Tá? Eu falei primeiro, segundo, terceiro capacitor. O primeiro capacitor é esse aqui de baixo, o segundo é esse aqui de cima, o terceiro é esse aqui de baixo da direita. Tá? E vamos rodar essa simulação aqui por muito tempo e vamos ver o que acontece. Observa que a tensão entre os terminais desse capacitor ela vai tender assintoticamente a 24 volts. Agora, vamos colocar outro capacitor aqui. E vamos resetar a simulação e tirar todos esses gráficos aqui. Que aqui já deu para entender como é que o circuito funciona, né? O princípio aqui é que ele vai carregando os capacitores com a oscilação aqui da nossa fonte, né? E no final a gente vai ter uma tensão alta aqui na saída do circuito. Vamos monitorar aqui a tensão entre esses dois capacitores. Vamos considerar que chegou aqui já num tempo infinito. Eu vou acelerar um pouco mais o tempo. Vamos considerar que a gente chegou num tempo infinito aqui e parou por aqui a tensão, tá? 46. Aqui vai ficar por aqui mesmo, vai ficar próximo disso a tensão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse padrão aqui que eu usei algumas vezes. E vamos monitorar a tensão aqui. Observa, eu com uma entrada de 12 volts de pico, né, uma entrada de corrente alternada com pico de 12 volts, eu consegui uma saída de 188 volts. Então assim que funciona o multiplicador de tensão que a gente vai fazer. Bom, mas a gente precisa de uma fonte de corrente alternada. E como esse circuito não é para a gente se machucar, a gente não vai ligar na tomada ele. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fabricar uma fonte de corrente alternada que não vai ser senoidal, o que não é problema. Se eu pegar aqui uma fonte de onda quadrada, ele vai funcionar do mesmo jeito. Aliás, não precisa ser 60 Hz também, eu posso colocar 1 kHz que não tem problema nenhum. Observa. Aproximadamente uns 50 volts aqui a gente conseguiu. Tem que na verdade inverter aqui para ficar positivo. Agora caiu para 46 porque esse resistor aqui ele está puxando um pouco de corrente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um circuito pisca-pisca de frequência alta, né? Ou seja, a gente vai fazer aqui, pegar o 555, vamos fazer igual a gente fez lá com pisca-pisca, só que vamos colocar uma frequência mais alta. Eu vou deixar o link do vídeo do pisca-pisca na descrição, tá?
Vou colocar aqui um capacitor de 1 microfarad e um resistor de 1K. Pronto, está aqui o circuito funcionando. Agora a gente vai colocar um amplificador operacional. Ele vai ser alimentado com 12 volts e ele vai funcionar como um divisor de tensão, tá? Então a gente vai pegar aqui, vamos colocar o output dele indo na entrada menos e a entrada mais, a gente vai colocar um resistor de 1K indo até o ground e um resistor de 1K indo até a alimentação. Então a saída aqui ela fica igual a 6 volts. Por que a gente não pode colocar, quer dizer, até pode, mas por que não é bom colocar só os resistores aqui e deixar direto aqui a saída do meio dos resistores? Ou seja, tirar o amplificador operacional e usar só isso aqui. Por que a gente não deve fazer isso? Porque quando a gente puxar uma carga aqui, essa tensão vai cair. E o amplificador operacional, ele mantém a tensão aqui. Então por isso é importante a gente usar o amplificador operacional. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa saída aqui e essa. Vamos colocar um resistor e vamos ver a tensão no resistor. Observa que a tensão no resistor ela está alternando. Hora está positiva, hora está negativa. E agora a gente tira esse resistor, tá? E a gente coloca aquele esquema que a gente fez com os capacitores. E a saída aqui vai ser uma tensão mais alta do que a alimentação. Vamos observar. Aqui, 20 volts mais ou menos. Então esse foi o vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.